Olá meninos, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com vocês? Bem, primeiro eu acho que esse livro tem algum apelo sentimental comigo, porque eu não consigo terminar esse livro. Mas hoje ele vai embora, né? Pra gente começar o nosso Faraday, pra gente não poder se atrasar. Então, eu estava respondendo as aulas 23 e 24, na semana retrasada, caiu a internet, certo? Então, eu parei na questão 2, a gente começou a resolver essa questão 2. Fala assim, considere o círculo x ao quadrado mais y ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero de raio r, e a hipérbole x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Então, ele deu a equação do círculo. Essa equação do círculo eu posso perceber que está faltando o valor de r, e a hipérbole deu a equação completa. Nestes casos, né, A, B, C, D e E, qual é a afirmativa mais correta, né? Mais correta não, a correta. Então, bora lá. Se R for menor do que 1, então a curva se intercepta, né? As curvas se interceptam em 4 pontos. Eu fiz um desenho aqui para mostrar para vocês. Ó, não ficou perfeito o círculo, mas vai dar de entender. Se R for menor do que 1, eu vou ter a circunferência, eu vou ter a nossa hipérbole, né? Se o R for menor do que 1, o nosso círculo não vai se encontrar em nenhum momento com a hipérbole. Por quê? Vocês sabem que essa distância que vai aqui, né, do vértice da hipérbole, de uma das hipérboles, até aqui é o nosso centro, essa distância é chamada de A, né? E o valor de A dessa nossa hipérbole é o quê? Se você reparar, embaixo do x quadrado não tem nenhum número, porque o nosso 1 está contido aqui, né? Não aparece, então vale 1, certo? Então, o meu A quadrado vale 1, logo A é igual a raiz de 1, né? Logo A vale 1. Significa que essa distância aqui, que vai desse vértice, né, da hipérbole até o centro da nossa circunferência, é igual a 1. E se o R for menor do que 1, logo não vai ter nenhum ponto de interseção. E ele está falando aqui que vai ter em 4 pontos, isso aqui é falso. Vamos para B. Se R é igual a 1, tem 2 pontos de interseção. Se R for igual a 1, então a gente tem... B. Se R é igual a 1, então a gente tem 4 pontos de interseção? Não. Se o R for igual a 1, né? A gente vai ter apenas 2 pontos de interseção, tá? Na verdade, a gente vai ter 2 pontos que tangenciam, né? Então, a B também está errada. A C, se R igual a U, as curvas se interceptam em 0, 1 e 0 menos 1? Olha, sim. Elas tangenciam. Então, gente, intercepta é como se ela estivesse cruzando. Tangenciam se tivesse só um ponto comum, né? Então, o erro dessa questão C aqui, que você poderia marcar como correta a C, é porque aqui está interceptam e a palavra que deveria estar aqui era tangenciam. Então, esse é o erro da C. O R for igual a 1, então as curvas tangenciam. Esse deveria ser a resposta correta. Então, não é a C. A D e a E, eles falam de um R igual a raiz de 17. Então, eu vou responder a D e encontrar o resultado. Bem, eu peguei as duas equações, como tem x, né, nas duas equações, y nas duas equações, eu posso fazer um sistema, somando x quadrado com x quadrado dá 2x quadrado, somando esses dois vai dar 0, então ele não aparece, e somando 1 mais r quadrado dá 1 mais r quadrado. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo, então essa aqui seria a minha primeira equação. Qual seria a segunda equação? Seria eu pegar uma dessas equações aqui, a primeira ou a segunda, certo? E aonde tiver, né, aqui, aonde tiver x quadrado, eu vou substituir pelo valor que eu encontrei aqui atrás. Então, x quadrado é igual a 1 mais r ao quadrado sobre 2. Então, no lugar de x quadrado, eu coloco 1 mais r ao quadrado sobre 2. Tiro o MMC, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, certo? O MMC de 2, de 1 e de 1, né? É o próprio 2. E aí eu vou cortar, né? Os meus
denominadores, vai sobrar só a parte de cima. Eu peguei esse eu peguei esse 1 menos 2 da menos 1. E aí o que eu fiz? Eu peguei esse 2 que está multiplicando, passei dividindo e achei o y ao quadrado. Então agora eu tenho os dois, ó, eu tenho o x quadrado e eu tenho o y quadrado. Aí ele falou se R for raiz de 17, né? Por mais que ele tenha falado na questão D e E, um é igual a raiz de 17, o outro é maior do que a raiz de 17. Então, bora lá. Se R for raiz de 17, aí no lugar de R, ó, eu vou colocar o nosso raiz de 17. Não é isso? Deixa eu pegar aqui. É a partir daqui, tá? Daqui. Essa parte aqui não, tá? Vai dobrar assim. A partir daqui, tá? Aqui. Assim. Então, substituir. No lugar de R ao quadrado, eu coloquei o R aqui no lugar, corto o índice e potência, somando dá 9, e a resposta dá mais ou menos 3. Certo? Dá mais ou menos 3. Agora eu vou para o Y, né? No lugar de R eu coloco raiz de 17, corta isso com potência, dá 16 sobre 2 dá 8. Isso aqui é igual a raiz de 8, e raiz de 8 é mais ou menos 2 raiz de 2. Então eu tenho aqui, ó, todas as soluções. Então bora ver as alternativas. Se R for igual a 17, então a curva se intercepta em apenas 2 pontos? Não. Se R for maior que 17, então as curvas se interceptam em 4 pontos? Sim. Então essa é a resposta correta, letra E. Agora vamos para questão 3. Considere um sistema cartesiano ortogonal de origem 0, 0. Um ponto nesse sistema é representado por um par ordenado P de x e y. Cada coordenada x é chamada de abscissa, cada coordenada y é chamada de ordenada. Considere as afirmações abaixo. Então é para você analisar as afirmações. A parábola de reta diretriz x igual a menos 2 e foco 2 e 0 tem equação igual a y ao quadrado igual 8x. A primeira coisa que você tem que imaginar e saber qual é a equação reduzida, né, da nossa parábola. Então, ó, eu desenhei a reta diretriz, corta no menos 2. Ele falou que o foco está em 2 e 0. Com isso, eu posso perceber que o meu parâmetro, que vai do foco até a reta diretriz, vale 4 unidades, né? E aí, como eu tenho esse estilo aqui, ó, de abertura da nossa parábola em relação ao eixo x, eu vou utilizar essa propriedade. Então, o vértice, se eu perceber, o vértice passa aqui na origem, né? Então, aqui no lugar do y vértice eu vou colocar 0, no x vértice eu vou colocar 0, no lugar do parâmetro eu coloco 4, y menos 0 ao quadrado é y ao quadrado, 2 vezes 4 é 8. X menos 0 é x. Então, essa aqui está correta. Vamos passar para 2. A equação da elipse de centro na origem, extremidades no eixo maior, nos pontos A1, menos 1 e 0, A2, 1 e 0, e extremidades no eixo menor, no ponto B1, 0 e 1 sobre 2, B2, 0 e menos 1 sobre 2. Então, eu desenhei a nossa elipse, está aqui. Falou que o A1 é menos 1 e 0, o A2 é 1 e 0, aqui o B1 é 0 e 1 sobre 2 e o B2 é 0 e menos 1 sobre 2. Aí o que acontece? Bora lá. Essa aqui é a nossa equação da elipse quando ela está paralelo ao eixo das ordenadas, né? Quando o eixo real é paralelo ao eixo das ordenadas, então o eixo maior. Então, como eu já sei o centro, eu vou substituir, que vai dar 0, 0, o A é essa distância, né, que vai aqui do centro até a nossa extremidade. Então, aqui vale 1, 1, então eu sei que meu A vale 1. O B é essa distância aqui, né, essa distância aqui, que vem do centro até a extremidade, aqui eu sei que vale 1 sobre 2. Então, é só substituir. A por 1, B 1 sobre 2. Isso aqui vai dar 1 sobre 4. Então, essa aqui é falciane, falsa, tá bom?
É só te enganar. Terceira questão. Os pontos F1 e F2 são focos da elipse da equação? Não sei, bora descobrir. F1 é o foco, né? F2 também é nosso foco. Observando, eu tenho um valor de A, ó. Quem está no lugar do A quadrado é o 25, logo o meu A é 5. Eu tenho um valor de B, ó. Quem está no lugar do B quadrado é 16, logo o nosso B vale 4. Logo C vale quanto? 3. Como que eu sei isso, professor? Pelo teorema de Pitágoras, que A quadrado é igual ao B quadrado mais C elevado ao quadrado. Se eu tenho A5, B4, esses são os nossos números pitagóricos, né? 3, 4 e 5. Mas se não quiser, pode substituir aqui e achar. Então, eu já sei qual é o valor de C. E o que ele está querendo mesmo nessa questão? Isso. Será que é verdade? É. Olha o foco. 3 e menos 3. Eu acabei de descobrir que o foco é 3. Então, vem aqui, ó. Coloco menos 3 e 3. Essas são as coordenadas do foco mesmo. Tá certo essa. Essa é verdadeira. Questão 4. A hipérbole 4x ao quadrado menos 25 igual a 100 tem seus focos sobre o eixo y? Não sei. Só sei que a hipérbole tem que ser igualada a 1 aqui, que é a equação geral dela. Então, dividir toda essa equação aqui de cima por 100, para transformar esse cara em 1. Então, aqui deu 1, aqui deu 25 sobre 100 dá 1 sobre 4. Dividir o 4 por 100 dá o quê? X quadrado sobre 25. Eu dividi toda essa equação aqui por 100, tá? Então, eu sei que meu A vale 25, meu B vale 4, porque está no lugar do A quadrado, do B quadrado. Então, se o B quadrado vale 4, o B vale 2. Se o A quadrado vale 25, o meu A vale 5. Pelo teorema de Pitágoras, eu descobri que o C vale 21. E ele perguntou se está em cima do eixo Y. Essa aí não é verdadeira. Daria se fosse 0, mas não deu. E a excentricidade, se você reparar, ó, isso aqui, ó, essa equação que está no comando da questão, é essa mesma equação que eu encontrei no desenvolvimento da 4. Certo? E eu descobri que C vale raiz de 21. E a excentricidade é C sobre A. Então, a raiz de 21 sobre 2. E é isso que ele perguntou. Se a raiz de 21 sobre 5. Então, eu coloquei errado aqui, né? O A, olha aí, eu tava passando vergonha já. O A vale 5, né? Então, aqui é 5. Tá bom? O A vale 5. Certo? E eu coloquei 2. Então, a quinta também é correta. Com base nisso, a 1, a 3 e a 5 está correta. E a gente acaba esse livro. Amém, aleluia. Tchau.